Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Conexão Sênior, um canal voltado para assuntos do envelhecimento em todos os seus aspectos. Meu nome é Beatriz, sou fisioterapeuta, especializada em gerontologia pela Interfísio e me especializando também em psicogeriatria pela UFRJ. Hoje nós vamos falar sobre 10 verdades sobre o envelhecimento. Verdade número 1. O envelhecimento, ele é muito particular. Por que eu estou falando isso? É muito comum a gente observar algumas comparações sobre envelhecimento de pessoas distintas, com histórias distintas, realidades distintas. Então, o envelhecimento, ele é um conjunto de fatores intrínsecos e extrínsecos. Fatores intrínsecos são aqueles fatores que a gente chama de fatores genéticos e biológicos, ou seja, são fatores que a gente nasce com eles, já está no nosso DNA, já está no nosso fator genético e não são mudáveis. A gente não consegue alterá-los de uma forma tão simples, né? E fatores extrínsecos são fatores que são influência do nosso meio ambiente, do meio que a gente está vivendo, e aí influencia questões sociais, econômicas, estilo de vida, trabalho. Por exemplo, tabagismo, exposição ao sol, estresse, são fatores extrínsecos. São fatores que a gente adquire, que a gente se expõe ao longo da vida. Então, não tem como comparar o envelhecimento de uma senhora de 70 anos, que foi costureira a vida toda, trabalhava em casa, nem saía de casa para trabalhar. Trabalhava em casa, era do lar, era costureira, cuidava do seu marido. E aquela senhora que, por exemplo, trabalhava na rua, trabalhava fazendo serviços na rua, de limpeza, acabava ficando exposta a vários agentes biológicos. Não tem como comparar. É muito complexo a gente observar alguns familiares, algumas redes de apoio dos idosos falarem assim: poxa, Bia, o meu pai morreu de câncer de pulmão. E a minha mãe também vai morrer de câncer de pulmão, qual é a probabilidade? E isso, às vezes, entra na cabeça do idoso, e o idoso entende que também vai morrer dessa doença. E não é assim que funciona. Tem muitos fatores que influenciam. Então, se você está comparando a sua avó com uma pessoa que tem uma vida completamente diferente da dela, você está fazendo errado. Não faça isso, tá? A gente tem que avaliar vários fatores para a gente dizer qual é a tendência e qual é a probabilidade daquela pessoa ter a tal doença que a pessoa acha que tem, mas às vezes nem tem. Segunda verdade sobre o envelhecimento. A qualidade de vida está acima da idade. A gente observa muito, a gente que eu digo, profissionais da área da saúde, e até pessoas de fora mesmo, que a idade vira uma sentença para muita gente. Sentença que eu digo de fim de vida mesmo. E não é assim, né? Se fosse assim, a gente não iria ver pessoas jovens com tantas doenças, com tantos problemas emocionais, com saúde mental bem já danificada, e pessoas idosas namorando, passeando, viajando, se separando, começando um novo relacionamento. Dá para ver idosos ativos e jovens sedentários, independente da sua idade, entendeu? Então, idade não diz qualidade de vida. Você pode sim recomeçar a sua vida, você pode começar um novo estilo de vida. Tem muitos idosos, principalmente mulheres, tá? Quando envelhecem, ficam viúvas, elas se sentem até mais libertas, porque infelizmente, né, tem algumas gerações que o casamento era de uma forma muito diferente da nossa geração atual, né? As idosas se sentem libertas, viajam, cuidam das suas próprias vidas, pintam o cabelo como querem e estão no maior alto astral. Idade cronológica não está acima de qualidade de vida. Dá sim para você ser uma pessoa idosa, acima de 60, com 60, 70, 80, já vi com 90, com uma boa qualidade de vida e uma pessoa fazendo o que ela quer, no seu limite, no seu possível, e não tendo as doenças que muitas pessoas jovens têm. É só observar o número de crianças que começaram com obesidade, tem pessoas de 40 anos tendo infartos, uma coisa que não era comum. Terceira verdade: a automedicação é um perigo. Quando a gente vai fazer uma anamnese, a anamnese é uma avaliação. Antes da gente atender a pessoa, o profissional da saúde tem que fazer uma anamnese, que é a avaliação. É muito comum eu ler e eu ouvir a pessoa falar assim:
Bia, porque quando eu abro o armário da minha mãe, ou quando eu abro o armário da minha avó ou do meu avô, eu vejo umas 5 cartelas de pirona lá. Cartela de Dorflex, Rivotril. E aí eu pergunto, não, tudo bem, tem uma dor ali. Mas esse medicamento foi prescrito? Não. Ela pede no telefone ou ela vai comprar. E assim, Bia, como ela diz que se sente bem, eu mantenho, sabe? Ela vive sozinha, ela mora sozinha. E ela diz que sentiu muita dor no joelho, eu fico com pena e eu deixo. Primeiro que isso é algo completamente errado, tá? Você se automedicar, independente da faixa etária que você tiver, isso é completamente errado. Tem muitas coisas que são avaliadas quando se é prescrito uma medicação para alguém. O médico avalia o porquê daquela medicação, quais são os efeitos colaterais daquela medicação, o que aquela medicação faz de interação com outra medicação, porque normalmente uma pessoa que está num ponto como esse, né, de muita dor, ela está tomando também outros medicamentos e esses medicamentos se interagem entre si no nosso organismo. Isso tudo é avaliado. Aí você imagina uma pessoa indo lá, comprando remédio e tomando 3, 4 comprimidos. E qual é o resultado disso? Gente, função renal fica uma droga. O nosso rim filtra. O que também a gente vê são idosos com problemas renais crônicos por conta de medicação. A dependência química do medicamento. Na hora que a gente vai tentar desmamar uma pessoa idosa de 85 anos, já com quadros de doenças anteriores, e ela fica com aquela abstinência, gente, é horrível, é péssimo, sabe? Imagina você, talvez, que é fumante, parar o cigarro. Não é uma sensação horrível? Não dá uma abstinência? Então, imagina uma pessoa idosa que já tem, talvez, ou não, uma demência, uma depressão, e já tem que tomar alguns medicamentos para doenças que, de fato, estão diagnosticadas, e tem que passar pela abstinência do medicamento, que muda o humor, que muda o desempenho do dia a dia, que gera sofrimento emocional. Uma coisa que eu peço de todo o coração, se o seu parente, voltando para a pessoa idosa, né, de fato, que é o assunto do vídeo, ele está se automedicando, gente, por favor, procure um médico, de preferência um geriatra. Ele vai direcionar melhor esses medicamentos e vai orientar para qual especialista esse idoso tem que ir, para que não aconteçam coisas mais graves, coisas que não são mais reversíveis, tá? Quarta verdade sobre o envelhecimento. Esquecimento, mudanças de humor, não necessariamente a demência, Alzheimer. Gente, vamos lá. Hoje, graças a Deus, ou ao que você acreditar, as informações estão bem mais espalhadas. Infelizmente, felizmente, porque é muita informação errada. Eu vejo que se o idoso começa a esquecer... Bia, meu pai tá esquecendo de coisa dessa. Bia, meu pai tá repetitivo. Bia, meu pai tá com sono. Tá com demência. Gente, tem muitas coisas que podem deixar um idoso desorientado. Muitas coisas podem deixar um idoso irritado. Não necessariamente é um quadro demencial. Pode ser? Infelizmente pode. Mas tem muita coisa que pode ser antes disso. Quedas de algumas vitaminas importantes, que isso é um assunto que a gente vai falar em outro vídeo. Quais são as vitaminas numa pessoa idosa que são super importantes de alerta, que os médicos sempre ficam atentos. Problemas hormonais, depressão, problemas emocionais. E não tem demência nenhuma. Infecções, gente, infecção urinária causa no idoso uma repercussão completamente diferente da gente. Idoso fica desorientado, idoso fica com delírio, que também é outro assunto para outro vídeo super importante falar. Então, muda o comportamento. Respira. Nem sempre é demência. Volta a falar. Procura um médico. O médico vai fazer uma varredura nessa pessoa, vai pedir exames, vai pedir hormônio, vai pedir glicemia, vai pedir... às vezes está com uma anemia. Gente, pessoa anêmica fica apática, não tem força para fazer nada. Então, calma, não é sentença de demência. Eu sei que o Google, se você botar lá confusão mental, estresse, mudanças de humor, mudança de personalidade, demência. Não, nem sempre é, tá?
vamos investigar, investiga tudo direitinho, para depois o médico começar a falar sobre isso. Muitos idosos com mudança de humor rápida, principalmente isso, tá? Muda muito rápido, tá? Num dia, no dia seguinte, tá numa mudança de humor, tá numa irritabilidade, pode ser sinal de infecção, muitas das vezes é. Quinta verdade sobre o envelhecimento. Essa verdade já é uma verdade que todo mundo da geriatria e da gerontologia fala. A gente preza muito por isso, porque a gente sabe os resultados positivos disso e quais são os ganhos que isso tem a longo prazo. Gente, independência é vida. Nós, de uma faixa etária mais jovem, a gente faz as coisas com muita rapidez e tudo muito fácil, tudo muito simples, e a gente não percebe o quanto que isso é importante na nossa vida. É difícil, porque na prática realmente não dá tempo da gente pensar muito. Mas para um idoso poder escovar a sua própria prótese parece uma coisa muito simples, mas isso tem um ganho absurdo para ele. Um ganho de rotina, um ganho de orientação, um ganho de sensação de autocuidado e um ganho físico mesmo, sabe? De mobilidade, de autonomia. Então, uma coisa que eu posso dizer, se a sua avó ela tem condições físicas, falando assim bem a grosso modo, de andar sozinha, ela não tem quedas normalmente, ela usa um sapatinho adequado, que também é outra pauta para outro vídeo. Eu vou dar dicas de sapatos, como que deixa uma casa mais segura para uma pessoa idosa, mas se a casa da sua avó ou a forma como ela vive é uma forma segura, deixa ela viver. Vamos parar de olhar para a pessoa idosa e olhar com um olhar de preciso fazer coisas para aquela pessoa. Não necessariamente. Às vezes, a gente só precisa dar o início daquela atividade para a pessoa se executar. Muitos idosos que têm problemas cognitivos, eles têm dificuldade na introdução da ação, né? Do planejamento, mas na execução faz. E isso a gente preza muito, essa reserva. Uma coisa que eu digo, o que a pessoa idosa sabe fazer, deixa fazer. Nós, fisioterapeutas, a gente luta por isso. Isso diminui risco de síndrome da imobilidade, da mortalidade, de depressão. Tem muitos fatores positivos para a independência, da mais simples à mais complexa. A mais simples que eu digo é arrumar a própria cama, dobrar sua própria calcinha, sua própria roupa íntima. Para os homens também, tá? Ligar a televisão, mexer no controle, isso são atividades que idosos que têm acompanhantes em casa, isso, infelizmente, é muito perdido. Infelizmente, o acompanhante tem uma tendência a... Alguns não, mas muitos fazem isso inconscientemente, pelo amor e pelo cuidado. De fazer logo antes do idoso pensar. É porque demora mais, entendeu? É uma coisa que demora mais, come um pouco mais de tempo, mas, gente, só resultados bons. Então, independência é vida. Se você gosta de escovar seu dente, o idoso também gosta. Sexta verdade sobre o envelhecimento, que é uma verdade muito triste, não vou mentir, mas é uma realidade. Envelhecer no Brasil é caro. Não vou falar dos outros países, vou falar do Brasil, que é a nossa realidade. E assim, é caro, entendeu? Envelhecer é caro. A gente sabe disso. Um pacote de fralda no município que eu moro, que eu trabalho, que eu tenho a minha LPI, tá em média de 60 a 65. Já vi bater 75. Um pacote de fralda com 30 unidades. Aí você pode me perguntar, mas Bia, um pacote de 30 unidades não é para durar muito? Aí, quando a pessoa me pergunta isso, eu faço o seguinte questionamento. Se você está na rua e o seu xixi, você pinga xixi na calcinha ou na sua cueca, você aguenta ficar com aquilo ali o dia inteiro? Não. A gente fica logo louco para trocar. Riu demais, vazou o xixi. Vamos ficar com aquilo? Não. A gente sai da praia, aquela roupa molhada, a gente quer ficar com aquilo? Não. E o idoso é a mesma coisa. Fez xixi, tem que trocar. Isso acontece, idoso que usa fralda 24 horas, que tem uma incontinência urinária muito forte, que não tem controle nem urinário nem fecal, é 24 horas de fralda. E gasta demais. Um pacote desse, em média, dura no máximo 4 dias. No máximo 4 dias, não passa disso. Comigo, né? É caro. Plano de saúde é caro. Bons profissionais, infelizmente, os planos de saúde estão cada vez mais
limitados com profissionais da área da geronto da geriatria. A gente entende isso. E muitos profissionais bons atendem no privado, porque o repasse do plano é muito baixo. Eu vejo muitas reclamações no meu dia a dia de colegas de trabalho, de amigos, que falam assim, poxa, Bia, levei minha avó na fisioterapia e a fisioterapeuta ficou lá 20 minutos com a minha avó e fez um alongamento e foi embora. Aí eu falo assim, tá, mas como que você achou essa fisioterapeuta? Como é que foi isso? Não, porque eu liguei pro plano. Gente, o plano repassa, eu não posso falar aqui o valor, mas é um valor que vocês, quem não sabe, é um valor que você toma um choque. É muito baixo, muito baixo. O profissional nem tem como sustentar aquele atendimento pelo valor que o plano repassa. Espero que isso mude. Quando você paga um profissional no particular, aí é 1 hora, 1 hora e meia, é um atendimento personalizado, mas é um valor que, se você se basear no salário mínimo do Brasil, né, daqui da nossa região, é puxado. Então, envelhecer é caro. Então, qual é a dica que eu dou? Isso pensando nas gerações até mais jovens. Planejamento financeiro. Se planejem, pensando em riscos de saúde. Não é só ter um plano e pagar e acabou. Não é isso. Quando você envelhece, tem medicamentos que são bem caros. Agora o governo aumentou, né, o fornecimento de alguns medicamentos que a população idosa usa bastante, mas ainda não é nem metade. Infelizmente, ainda não. Então, se planeja para caso você tenha que fazer uma cirurgia, você tenha condições financeiras de pagar uma pessoa especializada para te atender. Isso é dinheiro. Quando você se vê dependente financeiramente de outras pessoas e você é idoso, isso é muito complexo. Você depender de pessoas para bancar e pagar uma residência permanente para você, porque você precisa, isso é muito difícil. Esses idosos que eu já atendo e pessoas, amigos meus que atendem e que têm uma dificuldade, não tem muito o que fazer. Tem agora algumas... Bem importante isso. E no governo, a gente tem algumas orientações a dar para as famílias a respeito de benefícios. Tem alguns benefícios que não são muitos, mas alguma coisa... Alguns benefícios que pode já ajudar o idoso a receber alguns recursos financeiros, como pegar fralda pela farmácia popular. Tem um limitezinho de como que pega, mas também tem esse direito. Então, é bom se informar sobre isso, porque qualquer economia e qualquer dinheiro que entre é válido. Eu entendo. Então, infelizmente, é uma realidade. Envelhecer no Brasil é caro. 7ª verdade sobre envelhecimento. Pode parecer uma verdade meio... Nossa, jura? Mas eu juro que, na prática, eu vejo isso muito acontecer. Idoso é gente como a gente. É muito fácil um idoso, principalmente idosos com diagnósticos de demência, perderem a sua identidade. Bia, como assim? Eu sempre vou falar das minhas experiências, né? Para isso que a gente está aqui, para trocar ideia e eu falar das minhas experiências. Mas o que eu observo demais e o que eu escuto relato de outras pessoas que atuam nessa área é que o idoso ele vem sem a sua personalidade. Quando a gente vai fazer aquele histórico do idoso, de como foi a sua vida, quando a gente vai fazer a avaliação daquela pessoa para entender qual é a realidade dele, o que dá prazer dele de fazer, e a gente compara com a realidade atual da pessoa, não tem nada a ver. A pessoa viveu a vida inteira, 50 anos da vida, vegetariano. E agora a família introduz carne. Pra quê? Sem pedido médico, sem pedido nutricional. Não tem motivo. É um exemplo de vários. De vestimenta, de religião. Já vi idoso não exercer religião porque a família é de outra religião. E se o idoso anda junto com a família, vai ter que seguir junto. Gente, isso é cruel. Lembrar, idoso é gente, com a idade avançada. Tem histórico de vida, tem personalidades, tem gostos e desgostos, tem desejos, sabe? Desejos de alimentação, desejos sexuais, desejos religiosos, tem desejos, tem sonhos. Na prática, eu observo que as pessoas, pela praticidade que eu entendo em algumas situações, não estou aqui para julgar ninguém, o idoso ele acaba virando um resultado daquele meio, e não é assim. Tem que respeitar. Porque, às vezes, quando a gente começa a botar o idoso novamente na sua linha, na sua caixa, nossa, muda completamente o idoso. O idoso fica mais feliz, o idoso fica mais realizado, ele lembra das coisas, a memória fica até uma memória melhor, a comunicação daquele idoso com seu familiar melhora, porque ninguém gosta de fazer o que não quer.
E às vezes o idoso ele olha e pensa assim, já estou aqui mesmo, já sou idoso, não preciso ser católico, eu posso ser da Umbanda. Ou eu era espírita, mas agora eu posso ser evangélico. Não é assim. Vamos ouvir o que o idoso tem a dizer. Do idoso, independente ao acamado, vamos entender o que está acontecendo, como que a gente pode melhorar, vamos respeitar aquela história. Nós gostamos de ser respeitados, a pessoa idosa também. Isso é super importante, tá? Idoso é gente como a gente, só que uma pessoa mais velha. 8ª verdade sobre o envelhecimento. Dormir mal. Quando uma pessoa ela está no processo de envelhecer, que a gente já começa a envelhecer desde quando a gente nasce, né? Quando a gente realmente está chegando numa idade mais avançada, na terceira idade, o nosso sono, ele fisiologicamente fica alterado. A gente perde melatonina no corpo, tem algumas alterações de ritmo cardíaco, isso é fisiológico. E tem aqueles combos de fora que entram, né? Medicação errada, alimentação inadequada, falta de rotina, aí fecha esse combo todo e só Deus. Então, assim, idoso que dorme mal não é legal. Até rimou. Não é. Todo mundo tem que dormir. Idoso também. Bia, mas a minha avó dorme o dia todo. E à noite ela não quer dormir, fato, né? Ela tá trocando o dia pela noite. Isso é uma outra pauta que a gente tem que falar sobre rotina, que eu vou falar depois. Mas pensando na noite de sono propriamente dita, isso é super importante. Tem medicamento que altera sono. Às vezes, o medicamento que o médico passa, neurologista, psiquiatra, para algumas reações, algumas ações no corpo, altera o sono. Tem que ser sempre conversado com o médico. O médico vai até perguntar como é que tá o sono dela. Ela tá dormindo bem? Quem não dorme fica estressado. Você é estressado? Você não se alimenta bem. Ou come demais. Não se hidrata direito. Aí vira aquela bola. Não vai querer fazer nada. Não vai querer fazer uma atividade física. E aí, às vezes, o que a família acha que é uma coisa muito longe... não, minha avó deve estar com uma infecção. Minha avó deve estar com não sei o quê. Quando você para ver a rotina daquela pessoa idosa, tá dormindo mal. Tem medo de cair à noite, não dorme bem por isso, tem medo. A cama não tá numa altura adequada. Idoso que não dorme bem, não tem como ser um idoso saudável. É interessante sempre conversar com o médico sobre isso, ou com a equipe multidisciplinar, né? Psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista. Tem muitas coisas que podem ser feitas para melhorar o sono de uma pessoa idosa. E não é algo que tem que ser negligenciado. Sono e dor são duas pautas que negligenciam muito na pessoa idosa. Infelizmente. E não pode ser, que isso influencia todos os aspectos da vida daquela pessoa. 9ª verdade sobre o envelhecimento. E essa aqui é uma das mais importantes para mim. Mudanças anormais não devem ser deixadas de lado. O que eu percebo também demais quando eu faço as avaliações nas pessoas idosas, faz anamnese, quando eu vejo psicóloga fazendo anamnese, quando eu posso participar, é claro, né? Nem sempre eu posso participar. Eu vejo médico fazendo, e até as famílias fazendo comigo, a minha anamnese na físio, eu pergunto assim, quando que ela começou a apresentar essa confusão mental? Quando que ela começou a apresentar essas alucinações? Aí a família fala assim, não, mas não era alucinação, ela tinha algumas psicoses, Bia, psicoses. Mas é da religião, né? Minha mãe sempre foi muito religiosa, ela era muito fanática, e por conta disso, dava 3 horas da tarde, ela fechava a casa toda, se trancava na casa e não queria mais falar com ninguém. Isso é um dos detalhezinhos que acontecem, que infelizmente idoso que mora sozinho passa muito por isso. Quando o seu parente, pai, mãe, tio, começa a ter algumas ações que você não julga normal, procure uma ajuda, porque é muito complicado para nós, profissionais que reabilita, que trata, que ajuda, receber diagnósticos tardios. Na hora que a gente quer fazer muitas coisas, a gente não consegue mais, entende? Não dá para fazer. Até dá, mas não tem aquele resultado que seria efetivo se o diagnóstico fosse feito bem antes. Então, procure uma ajuda. Eu sei que eu já falei isso, mas é importante demais falar. Qualquer ajuda que você tiver, não precisa ser médico só não, sabe? Fala com profissionais da saúde. Olha, a minha mãe está fazendo isso, acha que é normal? Troque ideia com as pessoas. Não precisa ter medo. Nem tudo é fanatismo religioso, nem tudo é psicose, nem tudo às vezes é doença mesmo. Às vezes é um quadro neurológico, são outros problemas que estão acontecendo. Então, não demore a procurar ajuda.
Importante pra caralho. Última, né? 10ª verdade sobre envelhecimento e a última, que é uma das mais legais, ao meu ver. Gente, propósito de vida. Isso é uma pauta super interessante. A primeira vez que eu ouvi sobre isso, não faz muito tempo, foi com uma fisioterapeuta chamada Cristina Ribeiro. Ela é uma das minhas inspirações na área da geronto. Ela é muito inteligente, gente, ela é muito inteligente. E ela tem um livro. Ela fala sobre propósito de vida. Ela foi a primeira profissional que eu vi na área da geronto falar sobre esse tipo de tema, da forma mais atual, né? Tudo que ela fala e eu ouvia, eu absorvi com o corpo e com a alma, é uma verdade. Todo mundo precisa ter um propósito de vida. Quando você não tem um propósito de vida, você não tem motivo de vida. Pensando agora na área da fisioterapia, quando eu trato uma pessoa idosa, eu coloco metas. A gente tem que pôr metas. A gente tem que botar pontos de chegada. Que o idoso, né, ele fala, já me aposentei, já criei meus filhos, eu ajudo alguns netos. Eu não tenho mais não, Bia. Já fiz tudo que eu tinha pra fazer. E não é assim. Tem mais coisas. Se você começar a conversar com ele, ele solta alguns desejos, sabe, internos, assim, que podem ser propósitos de vida. Quando um idoso, ele tem um propósito de vida claro na mente dele, e a gente ajuda ele nesse propósito, o caminhar fica mais prazeroso. E melhor ainda, quando a gente consegue fechar o propósito de vida junto com a rede de apoio, não vou nem falar família, rede de apoio, e esse idoso, tudo fica melhor, porque eles têm mais uma energia para fazer, sabe? Dá uma garra, dá uma alegria. Porque é muito complicado você falar assim para uma pessoa, vamos fortalecer braço? Ele vai falar, pra quê? Eu já escutei isso. Mas, Bia, pra que eu vou fortalecer braço? Não tem nada para fazer mais. Eu falei, não, mas peraí, tu não vai todo final de semana para casa da sua filha? Você não pega a sua neta? Como é que tu vai pegar a sua neta sem força no bíceps, no braço? E aí a gente começa a adequar os nossos objetivos com o propósito de vida do paciente. Ou melhor, a gente se adequa a ele. Depois que eu vi essa profissional falando sobre isso, eu mudei a minha visão na geronto. Todos os pacientes que eu atendo, eu converso sobre isso. O propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? Se já tem, amém, né? A gente se adequa, a gente vê o que é possível. Mas se não tem, a gente tenta transformar isso. Porque é super importante. Então, assim, foram 10 verdades que eu separei. Existem muitas. Eu também, depois eu quero falar sobre mitos também, que tem muita coisa que falam que não é verdade, né? Que já caiu por terra. Eu espero que essas verdades ajudem na realidade de muitos. Que eu vejo que tudo que eu separei são coisas que eu observo, que acontecem com muita frequência em muitas realidades. Eu gostaria muito que comentassem, a gente trocasse ideias sobre isso. Quem puder comentar alguma experiência ou alguma coisa que viu, que achou estranha, Bia, isso é verdade? É assim mesmo? É embaixo aqui do vídeo tem um chatzinho, né, de comentários. Podem fazer esses comentários ou acrescentar alguma coisa. Tem muitas coisas que eu quero falar, vou trazer profissionais de fora para conversar, porque como eu falei, né? Tratar de idoso é ter uma rede multidisciplinar, né? No sonho. Então, eu quero trazer psicóloga, nutricionista, geriatra, assistente social, musicoterapia. Eu quero falar com muitas pessoas e o objetivo é isso mesmo, né? É alcançar várias pessoas, ajudar quem precisa e também quem quiser trocar informação, trocar conhecimento. É um mundo muito legal a ser discutido e cada vez mais está crescendo no mercado e nas nossas realidades, né? Se você gostou do vídeo, além dos comentários, compartilha, curte aqui embaixo, se inscreve no canal. Eu sei que é uma coisa repetitiva que as pessoas falam, mas faz muita diferença, ajuda muito no alcance da informação para outras pessoas e eu consigo ver o retorno das pessoas, né? Quais são os assuntos que são importantes a ser comentados, o que as pessoas querem saber sobre idoso. Tem muita coisa legal para se falar ainda. Então, até o próximo vídeo. Um beijo!